Do zero e passo a passo, vamos fazer uma planilha de precificação de produtos e serviços aqui no Excel. E além disso, ainda a gente vai conseguir controlar cada produto, cada serviço que a gente vendeu para cada cliente. Se ainda está em cotação, se já está com pedido aprovado, se está finalizado ou se está cancelado. Olha que interessante. Aqui, se eu pegar esse cliente, Roberto Cardoso, eu fiz uma cotação para ele. Uma cotação que envolve o produto D, 6 quantidades. O preço sugerido é automático, por quê? Porque eu fiz a precificação de cada produto e serviço que eu ofereço. Consultoria, mão de obra, produto A, produto B, etc. Unidade de medida, o tipo, se é um serviço ou se é um produto, eu posso clicar e escolher por aqui, o custo, a margem que eu quero e o preço sugerido. E além disso também, pessoal, eu consigo configurar os custos fixos e assim ter o valor, uma estimativa de quanto que eu gasto por mês. Isso me ajuda também bastante na hora de fazer a precificação. Então é uma planilha bem legal, bem completa que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo. Mas se você quiser, não quiser fazer, você também pode adquirir a planilha, que eu vou deixar o link na descrição. Aí você já pega logo a planilha para utilizar. Mas se você quiser aprender a fazer, fica comigo nesse vídeo, que juntos, passo a passo, a gente vai fazer isso e de forma 100% gratuita, tá bom? Aqui, pessoal, então, para esse cliente, Roberto Cardoso, eu fiz aqui o produto D, que ele precisava, produto E também, ó. E aí fui cotando aqui vários serviços e produtos para ele. Também ele vai precisar de uma consultoria de 10 horas de consultoria, fiz a precificação, mão de obra 7 horas no total, etc, etc. E aí lá no final da planilha eu consigo ver, ó, o valor final da cotação desse cliente. E também de todos os valores. Então é legal que a gente pode ir combinando produtos, serviços, tudo dentro de um único pedido. E dessa forma fazer a precificação final. O quanto que deu no final das contas. Então é uma planilha bem legal, bem útil para você utilizar nas suas precificações de serviços. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. Então vamos lá agora, sem mais delongas, começar a fazer a planilha do zero. Mas não se esqueça, tá? Na descrição do vídeo também tem um link da planilha, caso você queira. A nossa planilha vai ter 3 partes. Vamos começar então com a primeira, que é os custos fixos. Eu vou clicar na primeira linha do Excel para poder selecionar a linha inteira e dessa forma criar um cabeçalho. Página inicial, clico na caixinha de cor e pego aqui um vermelho, porque a gente vai falar de custos, então eu acho que combina. Porém, pessoal, você pode usar a cor que você quiser. Eu vou clicar agora na primeira célula e vou escrever o título da minha planilha como custos fixos. E posso também aumentar bastante o tamanho da fonte para ficar mais fácil de ler e trocar a cor da fonte para uma outra cor que eu quiser também. Lembrando, tá, que as cores são totalmente opcionais, então você vai ajustando conforme você acha que fica bom. E uma outra dica, clica na linha 2 e tenta achar uma cor que fique legal, que combine com esse cabeçalho que você está fazendo. Aqui no caso tá um pouco difícil, hein, pessoal, na minha opinião, de achar uma cor ali que combina. Talvez ali um cinza bem clarinho, ou um vermelho um pouco mais claro, um amarelo, enfim. Só para dar um efeito legal. Agora na divisão de 2 com 3, você clica, segura e arrasta para cima. Por quê? Porque aí você consegue ter uma linha bem fininha passando ali por baixo do cabeçalho. Agora, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Você poder registrar todos os custos fixos que você tem. Porque dessa forma você vai conseguir saber qual o valor total desses custos fixos. Então, vou te dar um exemplo. Aqui a gente vai fazer, então, uma tabela para registrar os custos fixos. Na primeira coluna, a gente vai ter o nome do custo. E na segunda coluna, a gente pode ter o valor mensal desse custo. Clica na divisão de A com B e segura e arrasta para a direita. Você pode fazer isso também para a coluna C. Agora, o que eu vou colocar no nome do custo? Tudo que eu tiver de custo fixo, como exemplo, internet. Além disso, contabilidade. Além disso, eu posso ter o marketing. Posso ter também aluguel, que pode ser um custo fixo, carro, água e luz, etc. Ah, professor, mas carro, marketing, água e luz, internet, é tudo custo variável, não é custo fixo. Tudo bem, pessoal, eu entendo. É que aqui eu quis deixar um custo mensal, que é fixo, porque eu sempre vou ter que pagar isso todo mês. Então é fixo. Sim, o custo é variável, porque pode ser que esse mês eu pague R$ 200 de luz. Mês que vem pode ser que seja R$ 100 e vai mudando. Porém, eu não vou deixar de pagar. Então eu quero já ter uma ideia desse valor mensal para eu poder me programar. Essa é a ideia dessa planilha, tá bom? Agora, aqui em cima, pessoal, na coluna B e C, você pode clicar e selecionar tudo, página inicial, e dar uma centralizada nessas informações, porque fica mais organizado, ó. Aí você pode selecionar só o cabeçalho, caixinha de cores, pintar de uma cor que você quiser, colocar aqui um efeito na fonte, e não se esqueça de colocar o valor de cada coisa, né? Então, internet, vou colocar 150, contabilidade 350, enfim, vou preenchendo aqui alguns valores,
de modo a ter os valores para cada custo que eu coloquei. E se você quiser, você pode selecionar esses valores, página inicial, e colocar eles em moeda, para ficar mais organizado. Por que é interessante ter esses custos fixos? Porque agora eu vou ter uma noção de quanto que eu tenho de custo operacional por mês. Agora aqui do lado eu posso escrever algo nesse sentido. Custo total, 2 pontos. E então fazer igual uma soma, clica 2 vezes, 1, 2, de todas as informações que eu tenho na coluna C. É só você clicar na coluna C. O legal é que quando você clica na coluna C, seleciona todas as linhas. Então, se você tiver novos custos no futuro, também já fica adicionado nessa soma. Enter. Vou selecionar aqui o título. Posso clicar na caixinha de cores e fazer uma cor bem legal. Aumento aqui um pouquinho. E o valor do custo, eu posso clicar nele e colocar também em moeda, aumentar um pouquinho o tamanho da coluna e até mesmo aumentar um pouquinho o tamanho da fonte em si, para ficar mais fácil de ver. Então, de todos esses custos que eu registrei, pessoal, eu chego num custo fixo de 2.680. Lembrando, isso daqui é o que? Uma estimativa do custo. E se você quiser deixar um layout um pouco melhor para esses custos fixos, você pode selecionar essa tabelinha que você fez e até algumas linhas para baixo. E aqui na página inicial, colocar bordas. Clica no ícone e vai em todas as bordas. E dá para fazer a mesma coisa aqui para custo total. Clica em todas as bordas. E dá para centralizar no meio também. Ó. Pronto. Agora, pessoal, a gente tem uma tabelinha bem simples e objetiva que você já consegue ter uma ideia da estimativa do seu custo mensal, do seu custo fixo. Isso é bem legal porque te ajuda na hora de você fazer a precificação. Você já consegue ter essa estimativa de valor. Agora, aqui no rodapé, eu vou clicar com o botão direito do mouse, renomear, e vou chamar essa aba de custos fixos. São os custos que a gente tem ali mês a mês. E vamos pensar o seguinte, agora eu preciso de uma nova aba para poder fazer a precificação dos produtos e serviços. E então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no rodapé de novo, clico no botãozinho de mais e adiciono uma nova aba. Botão direito, renomear, e aqui eu vou chamar ela de precificação. E no caso a gente vai precificar o quê? Produtos e serviços. Então já aproveita, clica na primeira célula aqui do Excel e já escreve o título da aba. Precificação de produtos e serviços. Para você não esquecer do que essa aba se trata. E dá para aumentar bastante o tamanho da escrita, coloca uma cor diferente. E nesse caso, pessoal, olha que legal, uma sugestão. Vou colocar um verde escuro. O fundo, eu clico na linha 1 e seleciono e coloco um verde bem clarinho. E agora na linha 2, eu coloco de novo um verde escuro. E diminuo a linha 2, igual a gente aprendeu. Clico, seguro e arrasto para cima. Então eu usei cores todas ali da mesma tonalidade. Não sei, me diz aí, o que você achou que fica mais legal? Um cabeçalho desse tipo aqui que eu fiz? Ou um cabeçalho neste estilo aqui? E como é que a gente pode fazer a precificação, hein, de produtos e serviços? Porque pode ser que muita coisa tenha detalhes diferentes. Um produto é diferente do serviço e assim vai. Mas a minha ideia é o seguinte, tá, pessoal? Poder registrar de modo bem objetivo o nome, a descrição da coisa, colocar um tipo, se é um produto ou um serviço, além disso, uma unidade, para saber se aquele produto ou serviço você vende ele como? Em hora, em unidade, etc. O custo, em dinheiro, certo? Depois você pode colocar uma margem para ele em porcentagem. E então, automaticamente, a gente vai ter uma sugestão de venda. Essa sugestão de venda é uma fórmula, tá bom? É totalmente automático. Mas vamos lá, vamos fazer aqui o cadastro de alguns produtos e serviços. Digamos que o primeiro produto serviço que eu forneça, seja, por exemplo, consultoria. A consultoria é o quê? É um produto ou é um serviço? Eu gostaria de classificar como serviço. Então o que eu vou fazer? Para não precisar ficar toda hora escrevendo a mesma coisa, aqui no tipo eu posso criar uma lista com essas duas opções, produto e serviço. Então eu venho aqui em cima, pessoal, nos dados. Lá na direita eu clico em validação de dados e aonde está qualquer valor eu troco para lista. E aqui dentro da fonte eu vou escrever serviço, ponto e vírgula, produto. Por que eu usei o ponto e vírgula para separar as duas opções? Porque é o ponto e vírgula que consegue separar um item do outro. Então, exemplo, aqui eu tenho o item A, aí eu coloco ponto e vírgula, escrevo o item B. Opa, item B, né? Peraí. Aqui, ó, item B, ponto e vírgula, item C, ponto e vírgula, item D, e assim vai. Então, você usa o ponto e vírgula para separar os itens dentro da lista. Ok? Agora, como a gente pode ver, no tipo eu posso escolher ou é um serviço ou é um produto. Agora eu vou aumentar um pouquinho a coluna B e a coluna C também. E sabe o que é legal da gente fazer com esse produto e serviço? Vou te mostrar. Clica aqui em cima na página inicial, mantém, tá bom? Essa célula do tipo selecionada.
e venho aqui em formatação condicional, regras é igual a. Toda vez que eu tiver um produto, já ficou vermelho. Então a gente consegue colocar cores automáticas. E eu acho que eu vou deixar, por exemplo, aqui um formato personalizado. Quando eu tiver um produto, pessoal, eu quero preenchimento numa cor azul. Ok? E ok. Só que se eu tiver um serviço, eu vou querer página inicial, formatação, regras é igual a serviço, cuidado, muita atenção, hein? Porque o nome que você digita aqui tem que ser igual ao nome que você digitou aqui. Então, se você coloca acento, tem que ter acento. Se coloca C cedilha, tem que ter C cedilha. Se coloca espaço, tem que ter espaço, tá bom? Então, cuidado, tem que ser igualzinho mesmo, tá, pessoal? Ó, um espacinho muda tudo, tá vendo? E já para de entender que é a mesma coisa. Serviço, eu vou querer formato personalizado, uma corzinha laranja, ok? E ok. Beleza, agora dá para escolher ou um produto ou um serviço. Então, digamos que a consultoria seja um serviço que eu cobro unidade por hora. E aqui também, pessoal, acho que pode ser duas opções, ou é unidade ou é hora. Então, vamos facilitar isso. Dados, validação de dados. Aqui eu vou criar uma lista com duas opções também, qualquer valor troco para a lista, e coloco ou é hora, ponto e vírgula, ou é unidade. Enter. Serviço eu vendo por hora, né? Consultoria, aumenta um pouquinho. O custo, vamos colocar aqui quanto que eu gasto para fazer isso? Qual que é o custo? Ah, não tem muito bem um custo na consultoria. Ah, digamos que tem um custo de energia, tem um custo da minha gasolina, etc. Então eu vou colocar que é R$ 50 o custo. Mas eu queria uma margem de 100% nisso daqui. Então como é que eu posso fazer, hein? Dá para fazer margem de várias maneiras, tá, pessoal? Nesse caso, eu vou calcular o quê? Eu vou utilizar aqui um markup, tá? Eu vou até escrever para deixar registrado isso, porque tem pessoas que gostam de calcular margens de formas diferentes. Venda menos custo dividido pela venda e etc, né? Mas aqui nesse caso, vou fazer algo objetivo. Vai ser igual, vou pegar o custo, vou multiplicar pela margem e vou somar mais o custo. Enter. Para ter aqui o valor final. Só um detalhezinho, margem tem que ser em porcentagem, tá bom? Senão vai ficar errado, ó. Vamos clicar aqui na página inicial, colocar em porcentagem. E já aproveito e coloco o custo em dinheiro e a sugestão de venda também. Deixa eu colocar aqui de novo a margem 100%. Beleza. Então, se o custo é 50%, a margem é 100%, o custo ele se torna o dobro, né? No caso, a venda vai ser R$ 100. Vou aumentar essas colunas aqui do final, porque assim fica mais fácil de ver as informações. Agora eu posso selecionar tudo que eu fiz, pessoal. Linha 1 e linha 2. E muito importante isso daqui, muito importante. Centraliza tudo e coloca inserir tabela. É muito importante essa configuração, porque vai te ajudar muito. E eu vou te mostrar o porquê. Tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. Só aproveita e clica aqui rapidinho. Design da tabela, setinha para baixo. E então escolhe aqui um layout que você goste, que combine com aquilo que você está fazendo. Eu vou pegar aqui um layout. Pode ser esse verdinho com cinza. Eu acho que fica legal. Aqui que eu vou fazer? Aqui eu consigo adicionar todas as precificações de produtos e serviços. Eu não preciso fazer tudo de novo e calcular tudo de novo. E já que essa última coluna, aproveitando, é uma fórmula, eu vou deixar ela numa corzinha amarela, tá bom? Só pra gente não esquecer que é fórmula. Vamos lá, vou adicionar um novo produto. Digamos que agora eu também tenha como serviço a minha mão de obra, né? Então, mão de obra, o custo da minha mão de obra. Tipo, serviço, a precificação é por hora. Ou seja, uma hora da minha mão de obra custa R$ 100. E nesse caso dá para eu cobrar uma margem de 50%. Enter. Então o valor de sugestão de venda é R$ 150. Ah, e agora eu queria cadastrar um produto. Eu também vendo o produto A, o produto. Opa, colocar aqui, ó, produto B e produto C. Você percebeu uma coisa interessante? Toda vez que você clica no nome, na primeira célula vazia, e começa a escrever e dá Enter, produto D, Enter, automaticamente o Excel já cria para você mais linhas para a tabela. Por isso que eu falei que é muito legal usar a tabela, porque as fórmulas que você fez, a lista que você fez, ó, tudo fica aqui certinho. Ó. Já está tudo pronto, esperando você clicar e selecionar. Agora, pessoal, os produtos, tudo eu vou utilizar a unidade, porque é um produto. Então, se a pessoa quiser comprar 10 daquele produto, eu vou vender 10 unidades, 10 produtos. Digamos que o produto A ele tem um custo de R$ 30, o produto B de 172, o produto C de 1.524 e o produto D de R$ 300. Aqui eu venho e faço a margem, a precificação. A margem do primeiro produto vai ser 30%, do segundo ali vai ser 15%, 15% e 7,5%. Pronto.
Tá vendo que o 7,5 que eu coloquei, ele acabou não sendo mostrado? Por quê? Por causa das casas decimais. Então você pode selecionar toda essa margem e aqui na página inicial aumentar o número de casas decimais. Porque você consegue ver por completo, ó, o valor que você digitou, caso seja necessário, tá bom? Então a gente já tem agora, pessoal, uma forma bem simples e objetiva de poder ter uma tabelinha para a gente consultar o valor que a gente paga em cada produto, qual que é o custo do produto ou do serviço, da mão de obra, colocar aqui uma margem e ter uma sugestão de venda desse produto. Agora que a gente conseguiu fazer essas configurações iniciais, dá para a gente ir para a próxima aba e para a última aba também da planilha. Botão direito, renomear. E essa nova e última aba, eu vou chamar ela de cotação e pedidos. É aqui que a gente vai colocar todos os pedidos e todas as cotações que acontecem. Não esqueça, vamos fazer aqui um cabeçalho bem legal. Cotações e pedidos. Dá até para escrever, né? Controle de cotações e pedidos. Aumentar bastante o tamanho dessa fonte. Coloca aqui uma cor mais escurinha. Clico aqui na caixinha de cores. E agora eu acho que eu vou usar um amarelo. Ou um azul escuro. Azul escuro é bem legal. Vou pegar aqui um azul escuro. Clico no fundo, pinto de um azul fraquinho. Clico na linha 2 e uso um azul bem forte. Agora na divisão de 2 com 3 eu clico, seguro e arrasto para cima. Para deixar a linha bem fininha. Pronto. Mais um cabeçalho feito. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer uma tabela para me ajudar a fazer o controle, o histórico das cotações e pedidos. Qual que é a minha ideia aqui? Você poder controlar e saber cada cotação que você fez e o que está sendo usado naquela cotação, naquele orçamento. Digamos, você fez uma venda e nessa venda você usa 10 produtos. Você tem que ter o preço de cada produto que você usou, o registro desses 10 produtos e tudo mais. Você vai fazer um serviço. Você tem que ter o serviço que você está usando, se você usa ou não um produto e etc. Ou seja, realmente tem uma precificação detalhada, um orçamento, uma cotação para cada cliente, né, para cada data. Então, na primeira coluna, eu vou escrever data, depois nome do cliente e depois status. Vamos começar com o status, porque aqui no status a gente vai ter algumas opções e dá para a gente fazer uma lista no Excel para nos ajudar. Então, eu vou clicar aqui em cima em dados, validação de dados, qualquer valor eu troco para lista. E lembrando, né, pessoal, aqui você pode usar as opções que você acha que faz sentido. No meu caso, eu vou colocar um primeiro status como cotação. Pode até ser aqui, ó. Primeiro mesmo é a cotação. Depois da cotação, pode ser um pedido aprovado. O cliente aprovou o pedido, ponto e vírgula. Pode ser um pedido finalizado, já finalizou, não tem mais nada para fazer. Ou pode ser um pedido cancelado. Cancelou, não vai dar andamento. Então, ok. Agora, toda vez que eu escolho aqui um status, fica bem fácil, ó, eu clico e escolho o que eu preciso. Mas digamos o seguinte, eu queria colocar algumas cores para ficar mais visual. Então já deixa eu aumentar um pouco essa coluna C. E se o pedido tiver cancelado, vamos começar por ele. Eu vou clicar na página inicial, formatação condicional, regras, é igual a. Cancelado, pessoal, é algo que cancelou, pronto, não tem muito o que fazer. Então vou colocar uma cor cinza. Cancelado. Ah, professor, mas não concordo. Cancelado tem que ser outra cor. Tudo bem, você pode usar a cor que você acha que faz sentido. Eu estou dando aqui só exemplos de como que você pode fazer. Formato personalizado, preenchimento. Vou pegar aqui uma cor cinza, pode ser esse. Ou pode ser esse daqui. Enfim, ok? Beleza. E se for um pedido finalizado? Tudo finalizado, deu tudo certinho. Então, página inicial, formatação, regras é igual a finalizado. Eu vou deixar, pessoal, uma cor no formato personalizado, um verde bem clarinho, com uma fonte numa cor azul escura. E além disso, vou colocar, vamos ver aqui se a gente tem essa opção, ó, taxado, isso daqui, ó, que fica um risquinho na fonte. E colocar aqui um itálico, que ele fica uma fonte um pouquinho deitada. Ok e ok. Olha que interessante, ó. Fica diferente, né? Finalizado. Pedido aprovado. Pedido aprovado pode ser um verde. Página inicial, formatação, regras, é igual a pedido aprovado. Esse é grande, hein? Cuidado para não escrever errado. Vou colocar aqui de verde, o verde padrão, ok? E cotação, página inicial, regras é igual a... Eu vou colocar como sendo talvez uma cor amarela, que dá um destaque, né? Aí ficamos com essas cores então, pessoal. Amarelo, verde, verde com azul e cancelado, que é um cinza. O finalizado daria até para ser um laranjinha, né? Mas eu acho que tá ok o jeito que foi feito, né? Ou dá para ser um azulzinho finalizado, mas enfim.
Bom, aqui a gente tem a data, então vamos já começar a fazer uma cotação, um pedido. Digamos que no dia 1 de 2027, Enter, deixa eu aumentar essa coluna, o cliente, colocar aqui, ó, cliente João 123 ABC, vou aumentar bastante essa coluna também para ficar mais fácil de ler. Ele solicitou um pedido, um orçamento, ele gostaria de fechar uma mão de obra e etc. Como que eu posso fazer aqui para registrar essa mão de obra, esse pedido que o João precisa? A minha ideia é poder registrar aqui vários produtos que sejam necessários para atender esse cliente. Então, exemplo, para fazer um serviço, você precisa tanto do serviço de mão de obra, quanto de outros serviços, assim como também da venda de materiais, venda de produtos. Ou seja, você precisa de vários produtos para fechar o pedido. Isso também se aplica até quando você vai fazer a precificação de produtos de bolo, por exemplo. Você está fazendo um bolo. Um bolo usa vários produtos para poder fazer o bolo e etc. Então a ideia é isso daqui, tá, pessoal? Então, numa próxima coluna, o que eu vou colocar aqui? Eu vou... Na verdade, eu acho que eu vou até fazer o seguinte, ó. Clica na linha 4, botão direito, inserir. Só para a gente ganhar uma linha extra. Aqui em cima, eu vou colocar itens 1, Enter. E nestes itens 1, o que a gente pode ter nesse caso? A gente pode ter o produto, podemos ter também a quantidade, automaticamente vai ter o valor sugerido, e aí você pode definir o valor final. É você que define. Por quê? Porque pode ser que um produto, você precificou ele, produto B, como sendo R$ 197,80. Mas aí não, você vai fazer por R$ 200. Ou você vai dar desconto, você vai fazer por 180. Então é você que decide no final das contas. Porque senão fica um negócio muito automatizado que às vezes você acaba até perdendo a sua autonomia. Então, nesse caso, eu vou fazer essa última coluna, mas se você não quiser, você pode sempre usar a coluna automática, não tem problema. Eu vou aumentar um pouquinho a coluna D do produto, quantidade eu vou diminuir, não precisa ser tão grande, e o valor sugerido aumenta um pouquinho, e o valor final aumenta um pouquinho também. Pronto, é isso aí, pessoal. E esse itens 1, eu seleciono todas essas células aqui para a direita, clico na página inicial, clico mesclar e centralizo tudo. E aí eu vou clicar aqui numa corzinha, colocar, por exemplo, uma cor um cinza mais escuro e uma fonte um pouco mais clara para destacar. E aqui estão todos os itens que serão cotados. Só que o produto, olha que curioso, produto, serviço, etc., já cadastramos aqui anteriormente, você concorda? Então o que dá para a gente fazer? Aqui eu posso fazer uma lista. A partir destes dados que foram cadastrados, eu coloco eles lá na outra tabela. Para isso, pessoal, eu vou clicar em qualquer lugar aqui fora e vou fazer igual e vou selecionar só os nomes que estão aqui dentro. Não seleciona o cabeçalho. Porque dessa forma o Excel consegue dar aqui para você uma referência, ó, o nome da tabela e o nome da coluna. Aí você pode selecionar tudo isso, não é para selecionar o igual. Botão direito, copiar. Agora você dá um ESC no teclado, porque você consegue sair da célula. Voltando aqui na cotação em pedido, você pode clicar aqui no produto e vir aqui em cima em dados, validação de dados, qualquer valor troca para lista e sim, a gente vai fazer uma lista. Porém, pessoal, nesse caso a gente vai fazer uma lista com os produtos e serviços que foram cadastrados. Então aqui na fonte eu vou escrever igual indireto. Por que eu tenho que usar o indireto aqui? O indireto é uma fórmula do Excel que vai fazer com que a sua lista fique automática. Sempre que novos itens, novos produtos forem adicionados, a sua lista também vai ter estes novos itens e novos produtos. Abre parênteses e abre aspas. Botão direito, colar. Fecha aspas, fecha parênteses e então clica no OK. Agora, toda vez que eu clicar no produto, eu já consigo ver um dos produtos que eu cadastrei. Então, digamos que esse pedido aqui do cliente, pessoal, é apenas uma cotação ainda, cotação. E eu vou usar minha mão de obra nesse caso, tá bom? Vou usar minha mão de obra. Quantas horas mais ou menos? Umas 4 horas. Então, qual que é o valor sugerido nesse caso? Mão de obra foi lá precificada como... Aqui, ó, mão de obra foi precificada como R$ 150. Então, se eu vou usar 4 horas, é 150 vezes 4. Como que eu resolvo esse problema lá na outra tabela? Primeiro, a gente precisa saber o valor de cada produto que eu tenho aqui. E para isso, o que dá para fazer? Dá para fazer uma busca a partir do produto que eu coloquei lá na tabela, o Excel retorna para mim o valor desse produto. Qual fórmula que a gente pode utilizar? Deixe nos comentários agora, para eu saber que você já sabia da resposta. Mas uma fórmula que dá para usar é o PROC-V. Ah, professor, mas eu falei o PROC-X. Tudo bem, dá para utilizar também. Ah, mas eu gosto de utilizar o índice CORRESP. Também funciona. Mas eu vou fazer com o PROC-V por quê? Porque
Todo mundo tem, até em versões mais antigas, quanto mais novas e tudo mais. O PROC-X é uma fórmula mais recente, e pode ser que alguma outra pessoa não tenha. Então eu prefiro mostrar de um jeito que todo mundo consiga fazer. Deixa eu voltar aqui na cotação e pedidos, e então no valor sugerido, eu vou fazer igual PROC-V, clico 2 vezes nessa fórmula, 1, 2. O valor procurado, pessoal, o que ele vai ser? O valor procurado é a mão de obra. Por quê? Porque é o produto que eu escolhi. Então ele procura a mão de obra, clica nela, botão direito, tabela. Aonde que a mão de obra vai ser procurada? Aqui, ó. Volta lá na tabela da precificação e seleciona tudo. Sim, pode selecionar tudo. Ponto e vírgula. E dessa tabela que você selecionou, qual é a coluna, número e índice da coluna que você quer retornar como resultado? Nessa tabela, pessoal, que eu selecionei, a gente tem a primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Qual a coluna que eu quero retornar como resultado? Sugestão de venda. A partir do nome do produto, eu quero retornar o valor dele. Então é coluna 6. Então eu coloco 6, ponto e vírgula. O Excel vai pedir para mim se eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero uma correspondência exata, ou seja, eu quero o valor exato do produto. Eu não quero uma correspondência aproximada, ou seja, não achei mão de obra, então vou retornar o que está mais próximo. Não tem nada a ver. Tem que retornar o que eu procuro. Então é correspondência exata. 1, 2, Enter. Pronto. Então, ó, mão de obra já está retornando 150, tá certinho, tá, pessoal? Porém, tem um detalhe, né? Vamos pensar o seguinte, 150 é o valor de uma mão de obra e 4 é quanto? Então tem que multiplicar esse valor por 4. Como é que eu resolvo esse problema? Clica 2 vezes dentro dessa célula aqui, 1, 2, e lá no final de tudo, você coloca asterisco, que é o vezes aqui do Excel, pelo número 4, e dá um Enter. Beleza, olha lá. Então 150 vezes 4 é 600. O valor final eu acho que eu vou fazer por 600 reais. Pronto, confirmei. Não, eu vou fazer por 550. Beleza, mas é eu que confirmo. Então fica legal, pelo menos eu tenho ali de forma automática. Agora, pessoal, eu posso selecionar tudo isso que fizemos, ó. Dá até para selecionar aqui por cima, pelas colunas, que eu acho que fica mais fácil. Clica na página inicial e dá uma centralizada nas informações. Toma cuidado só com o cabeçalho, ó, porque quando você centraliza, ele acaba também centralizando. Então volta ele para alinhar à esquerda para mostrar de forma completa. Olha, data, nome do cliente e status, eu posso selecionar essas informações e colocar numa cor um pouco mais, uma cor diferente, talvez azul. Coloco aqui uma fonte com destaque e etc. Aqui estão os itens 1, então tem produto, quantidade, valor sugerido, e estes itens, produto, quantidade, valor sugerido, etc., eu vou colocá-los numa cor, pode ser um amarelo talvez, eu acho que, não sei se faz sentido, ou vou seguir o mesmo padrão de azul. E coloco uma corzinha mais clara. Pronto, é isso aí. Vou seguir o mesmo padrão de azul, tá bom? E o valor sugerido, pessoal, é uma fórmula automática, então dá para colocar ele numa corzinha cinza, para a gente não confundir. E como a gente está falando de dinheiro, dá para colocar os dois em moeda, certo? Agora sim, agora fechou. Quantidade eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Produto, status, perfeito. Tem tudo que a gente precisa. Produto talvez eu mude para item ou produto. Vou deixar como produto barra serviço. Pronto, é isso aí. Acho que ficou bem completo e bem fácil de entender do que se trata. Só que tem um problema, né, pessoal? Então, esse cliente, até agora, eu só fiz o orçamento de um item para ele. Mas e se ele precisar de 10 itens diferentes? Como é que eu faço? A gente já usou mão de obra. Eu sei que eu vou gastar R$ 550 de mão de obra. Mas ele também vai usar outros produtos. E aí, como é que eu coloco tudo aqui? Minha ideia é, seleciona a coluna D, E, F, G, seleciona tudo. E então, botão direito, copiar. Clica na próxima coluna, H, botão direito e colar. Pronto. Agora, ao invés de itens 1, você troca para itens 2. E a cor, você pode colocar uma cor um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara. Nesse caso, eu acho que fica legal um pouquinho mais escura. E esses títulos, você seleciona e coloca uma tonalidade levemente diferente de azul. Talvez um pouquinho mais claro. Tá vendo que dá um contraste? Isso fica bem legal, porque à medida que for tendo mais colunas, vai ficando mais fácil de você identificar a diferença de uma coluna para outra. Aí o que a gente vai ter nesses itens 2? Basicamente, a precificação do segundo item. Então aqui você clica e seleciona. Agora eu quero usar o produto B. E o produto B eu vou usar em 2 quantidades, então o valor total é 395. Tá, mas nesse caso eu vou considerar que é 400. Pronto, é isso aí. Então a gente vai formando o valor final de cada produto que a gente vai usar para cada cotação. E nesse caso, você precisa de quantos itens? Professor, eu preciso de 10 itens, até 10 colunas. Então você faz esse mesmo passo a passo que eu mostrei.
copia a coluna anterior, Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola, um do lado do outro e vai mudando aqui a numeração. 1, 2, 3, 4, até chegar onde você precisa. E você não precisa deixar tudo preenchido, você concorda? Por quê? Porque nem sempre você vai usar tudo. Então você vai configurando conforme o seu uso. Pronto, pessoal, finalizei de colocar aqui, ó, 10 colunas, 10 itens, e eu fiz o processo manual, assim como eu mostrei para vocês, fui copiando e colando. O legal é que eu já preenchi alguns itens, ó. Então aqui eu usei mão de obra, produto B, depois eu usei o produto A, produto D e consultoria. Mas e aí? Depois que eu fiz essa precificação, qual que será que é o valor final da cotação desse cliente? Quanto que deu lá no final? Nesse caso, o que dá para a gente fazer? Lá no final, na última coluna, a gente pode ter esse cálculo do valor final. Enter. Posso aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E essa coluna do valor final, vou até selecionar as duas células, mesclar e centralizar, e colocar ela numa cor diferente, numa cor de destaque. Talvez a gente possa até usar aqui um amarelo, ou um fundo mais escuro. Como que a gente faz a soma, o valor final? Vamos somar todos os valores. Exemplo, igual o valor final que eu coloquei aqui no item 10. Ah, mas não tem nada no item 10, professor. Tudo bem, mas pode ser que tenha. Então a gente já tem que deixar ele funcionando, porque quando tiver já funciona. Mais o item 9, mais o item 10, 8 na verdade, mais o item 7, mais o 6. E a gente vai fazendo essa soma, pessoal, até chegar no item 1. Então, soma todos os itens, valor final de cada um deles. Pronto, Enter. Então, a partir dessa cotação, o valor final vai ficar em 1.705. Esse é o valor final de todos esses itens. E lembra de um detalhezinho? Aqui, pessoal, a gente tem os custos fixos. Então, talvez você possa embutir esses custos fixos dentro daquele valor. Ah, eu queria tentar diluir esses custos fixos para ficar mais fácil e tudo mais. Então, às vezes lá você consegue fazer alguma coisinha, adicionar aqui uma porcentagem a mais, etc., para você saber esse valor final. Bom, tem um detalhe, né, pessoal? Eu estou aqui no final da planilha. Me diz aí, qual é o nome do cliente? Não dá para saber, né, porque ficou lá no começo. Então, sabe o que é legal fazer? Deixar fixo essas primeiras colunas, de modo que toda vez que eu ir para a direita, eu não perder essa referência. Como que a gente faz isso, hein? Você vai clicar aqui, justamente embaixo do primeiro produto e ao lado do status. Então, nessa célula aqui, pessoal, por quê? Assim eu consigo congelar tudo que está para a esquerda e tudo que está para cima. Assim a gente vai congelar tanto o cabeçalho quanto as colunas da esquerda. Então, clica agora lá em cima em exibir e então congelar painéis, congelar painéis. Quando você descer, o cabeçalho fica fixo e quando você ir para a direita também você arrasta o nome, a data e o status da cotação para cada cliente. Fica muito bom dessa forma, né? E agora, o que a gente pode fazer? Continuar adicionando mais e mais e mais e mais cotações, pedidos e etc. Só um detalhezinho que eu vou te ensinar a fazer, que é muito importante, tá, pessoal? Se você colocar uma data nova, exemplo, dia 2/1/2027, Enter. Não. Você não vai ter uma linha nova, não vai ter nada funcionando aqui. Inclusive, nem o status aparece para você. Mas por que isso acontece? Porque nesse caso a gente não tem uma tabela no Excel. Daria para colocar? Sim, daria. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar toda essa primeira linha que eu fiz, clico nela, seleciono até o final. E lá no cantinho, ó, aqui no cantinho eu clico, seguro e arrasto para baixo. Arrasta quanto? Olha, de verdade, arrasta bastante. Porque aí você já fica livre com várias linhas esperando apenas para você cadastrar as novas informações. Pronto. Aí já ficou tudo certinho, com um monte de informação cadastrada. Ah, professor, mas agora ficou um monte de dado repetido. É, tudo bem, mas daqui a pouquinho a gente consegue deletar esses dados. O legal é que já está tudo funcionando, pessoal. Você já pode linha a linha colocar a cotação, colocar o pedido aprovado, o pedido finalizado de cada um dos clientes que você tem. E uma ideia também é você selecionar tudo que você fez até o final, até a última linha, e colocar algumas bordas. Por quê? Porque assim fica mais fácil de você poder visualizar. Página inicial, clica aqui em todas as bordas e pronto, olha. Tem uma facilidade bem maior de você conseguir ver as informações, fazer as cotações, os serviços e etc. Então, finalizamos o vídeo. Eu realmente espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer uma planilha de controle de cotações e pedidos aqui no Excel. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem
vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.